A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita, mas muita alegria, como sempre falamos, para o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, no programa A Consolação de Jesus, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade em 1400 kHz AM e também em Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, e logo mais estará entrando também no ar pelo YouTube. Bem, meus irmãos, o nosso programa vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, de 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Hoje o nosso programa vai abordar o finalzinho do capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Então, capítulo 10, versículos 40 a 42. E antes da leitura, nós queremos agradecer imensamente a todos vocês que participam de uma forma ou de outra, colaborando com a Rádio Rio de Janeiro, pelo Clube da Fraternidade. E lembrando àqueles que não participam ainda do Clube da Fraternidade, que é o maior mantenedor da Rádio Rio de Janeiro. Se este programa está entrando no ar, se você está ouvindo esse programa, é porque o Clube da Fraternidade faz com que isso aconteça. E se então você não é membra do Clube da Fraternidade, torne-se um associado através do telefone e o WhatsApp, que é o 21 3386 1422. 3386 1422. Você pode ligar ou pode mandar uma mensagem para o WhatsApp. Este é telefone e o WhatsApp, ok? Então vamos à leitura do trecho em estudo de hoje. Repetindo, é o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 40 a 42. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui está o trecho em questão, estudo para nós entendermos direitinho o que Jesus está falando, e para isso é claro que nós nos baseamos na doutrina espírita. Bem, eu não vou abordar, claro, o trecho completo, só queria falar a respeito da palavra recompensa. Então, segundo o dicionário, recompensa é um favor, um presente com que se mostra reconhecimento por um obséquio, por uma boa ação, retribuição, prêmio, ou aquilo que se concede ou obtém como reparação ou compensação de um prejuízo, perda, ofensa, etc. Compensação, restituição, indenização. Isso é o sentido ou o significado dicionarizado da palavra recompensa. Então, recompensa, se nós formos analisar a etimologia, ou seja, a origem da palavra recompensa,
ela é derivada do latim recompensare, que tem o prefixo re, de novamente ou outra vez, mais compensare, que significa pesar junto, que é com junto, e pensare, de pendere, de pesar. Ou seja, uma compensação novamente, é compensar novamente. Mas isso é íntimo, isso não é ninguém que vai nos compensar. Nem Deus nos vai compensar ou recompensar. Né? Somos nós que vamos nos recompensar. Nós estaremos plenos, nós estaremos completos, nós estaremos integrados no pensamento divino, e isso é o que importa. Mas vamos agora ouvir os comentários dos nossos irmãos que estão estudando conosco neste dia. Queridos amigos e irmãos do programa Consolação de Jesus, com alegria aqui retornamos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, através dessas ondas amorosas que levam as nossas reflexões ao lar de cada um, ou aos seus locais de trabalho, no carro. São tantos os locais que a gente pode ouvir, né, os programas da Rádio Rio de Janeiro que nos fazem tão bem. E aqui estamos nós, né, pensando sobre esses ensinamentos tão profundos que há 2000 anos foram trazidos pelo Mestre Jesus, não só pelas coisas que ele falava, mas principalmente as coisas que ele vivenciava. E ele sempre convida a gente à prática, né? Não só ao pensamento. O pensamento é importantíssimo. Ele nos ajuda a nos conduzir a melhores caminhos, mas comparando sempre também as nossas experiências pessoais e experiências coletivas. E aqui vamos nós, aqui ouvindo os versículos que o nosso querido irmão João leu a respeito do Evangelho segundo Mateus, finalzinho do capítulo 10, né, versículos 40 a 42. Eu não poderia furtar-me e não pensar a respeito desse tema, levando a ideia à questão, né, da lei de causa e efeito. Essa lei que reflete a nossa conduta e, ao mesmo tempo, nos traz e nos dá a oportunidade de reavaliarmos no caminho que estamos seguindo. Então, quando a gente recebe a questão na qualidade de um profeta, a gente recebe o equivalente. Na qualidade de uma outra situação, recebe o equivalente. Vem dessa circunstância que demonstra a superioridade, né, de algumas figuras, por exemplo, que nos propõem, né, uma devolução desse mesmo patamar até aquelas circunstâncias mais simples, aparentemente sem grande valor, mas só aparentemente, como no caso de um copo d'água frio dada na condição de discípulo, e que a gente não perde, né, o nosso galardão, a nossa recompensa. É muito interessante perceber essa relação de causa e efeito em todas as coisas. E aí, quando a gente pauta a nossa própria vida, a nossa conduta, a gente percebe que isso não é apenas um contexto através de palavras, mas realmente são fatos, onde a gente, da maneira como a gente vive, a gente acaba conduzindo, nos aproximando dessa tal condição. Em outra circunstância, Jesus fala, né? Aquele que mata a espada importa ser morto por ela. Aquele que leva a cativeiro irá. Mais uma vez a gente encontra Jesus, né, chamando a nossa atenção para a conduta que a gente tem diante da vida. Todas as coisas têm uma consequência. Quando pensamos lá naquela construção bíblica do Adão e Eva, na história, de certa forma, num conteúdo mítico, que traz uma profundidade muito grande nos seus ensinamentos, a gente percebe ali a presença da responsabilidade diante da lei de causa e efeito. Então, se você realiza um ato onde ele torna-se uma desobediência e, de certa forma, né, uma penalidade advém das nossas escolhas, como no caso na história, né, de Adão e Eva, ali nessa figura mítica, particularmente falando. Então, a gente percebe que a nossa conduta diante da vida
ela está vinculada à lei de retorno, à ação e à reação da nossa ação. E aí a gente para poder pensar, né, no que pensamos. Pensar no que pensamos é legal, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Quando a gente pensa a respeito do nosso próprio pensamento, que é a ideia da filosofia. É o pensamento debruçado sobre si mesmo. É quando a gente usa esse campo do saber para poder perceber em nós os valores e sentimentos que estão norteando a nossa existência. A doutrina espírita sempre nos chama atenção a respeito disso aí. Kardec chega a propor, na estrutura do seu trabalho, né, a respeito dos nossos pensamentos, onde é usado, né, uma argumentação ligada ao dito popular, né, onde é dito assim: diga-me o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas. Mais ou menos por aí, para a gente perceber o quanto o pensamento ele é um veículo, e que através desse veículo a gente vai aproximando-se das coisas que almejamos, que desejamos, que pensamos de alguma maneira. A função da vida, do próprio corpo em que estamos aqui investidos nesse momento da existência, né, na existência que estamos tendo a oportunidade, os nossos pensamentos, os nossos valores e sentimentos nos aproximam das circunstâncias. Então, se a gente deseja ir para um lugar, a gente se encaminha para esse tal lugar. Se estamos dentro de casa, queremos ir para o lado de fora, nós nos encaminhamos para o lado de fora da casa. Então, se desejamos ir para um outro lugar, nós vamos para esse tal outro lugar. É claro que na medida das possibilidades e dos momentos. Nem todas as coisas vão acontecer assim, né, como um estalo de dedo. Mas isso não quer dizer que elas não possam vir a acontecer, porque nós estamos nos colocando exatamente nessa direção. Então, a proposta que eu percebo nesses versículos, e os nossos irmãos vão fazer os comentários deles, é uma proposta que indica a nossa relação através dos nossos pensamentos e atitudes e o que advém disso. Então, se é uma relação no sentido profético, a gente recebe o equivalente. Se é no sentido da prática da caridade, a gente se envolve e se aproxima dessas circunstâncias, como na maneira aparentemente simples do copo d'água, que é revelado por Jesus, que nada é perdido. Até a coisa mais simples que a gente possa imaginar tem o seu valor. Então, quando a gente se aproxima de algo, aquele algo representa um pouco de nós mesmos. Representa o valor que aquilo tem para a gente. E como o convite do Evangelho é sempre a busca do aperfeiçoamento, a busca da melhoria na relação entre as pessoas, pois todos temos a mesma origem e temos o mesmo fim, no sentido de alcançarmos a evolução destinada aos seres criados. O Kardec, na Gênese, ele propõe uma evolução onde a gente alcança um estado de identificação, sim, com o nosso Criador, como sempre gosto de dizer aqui, mas é um estado que não é absoluto, ele é um estado de perfeição relativa, porque absoluto somente Deus o é. Mas esse estado de perfeição relativa é o estado em que Jesus se encontra. E aí a gente percebe a grandeza dessa circunstância. A gente não compreende, em sentido prático, o que é estar num grau, numa situação como um espírito puro. Mas a gente pode começar a fazer ideia a respeito disso a partir do conhecimento das coisas boas que existem dentro de nós. Mas das coisas boas de fato. E são essas coisas boas que a gente precisa também fazer para as outras pessoas, para que a gente aproxime-se dessas tais coisas boas. Nessa relação de idas e vindas, das reencarnações, das muitas atitudes e sentimentos, e aí o nosso pensamento debruçado sobre si mesmo, nessa essência, né, da questão da filosofia, a gente vai percebendo e aperfeiçoando a nossa conduta
e aperfeiçoando a nossa própria percepção a respeito do valor que cada coisa possui. E o desenrolar disso tudo é uma vida melhor, uma vida que se aproxima daquele estado de felicidade proposta por Jesus no Evangelho. O reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo, e assim por diante. À medida que a gente vai entendendo isso, vai se aproximando disso, as coisas acontecem. Paulo de Tarso já dizia que todas as coisas, elas acabam retornando para nós quando nós colaboramos na obra divina. Então, é algo assim fundamental para a nossa vida, para a nossa existência, assim, a gente pensar a respeito da nossa conduta de forma urgente, os nossos valores e sentimentos, principalmente na atualidade em que vemos tantas polarizações a respeito de tantas coisas, o quanto nós estamos ainda deficientes no nosso sentimento em relação às necessidades dos nossos irmãos, todos, porque é isso que nós somos, irmãos, somos filhos de Deus. Pois é, João, ouvindo você aqui, o Henrique, e meditando muito sobre essa passagem, porque é uma passagem difícil, a gente precisa ir buscar, precisamos nos inteirar melhor para poder trazer aqui algum comentário. Mas eu separei algumas palavras que eu ouvi vocês falarem aqui, tais como recompensa, galardão, não é isso? Henrique nos falou da questão da ação e reação, que é algo que a gente aprende desde muito cedo na doutrina espírita, a questão da ação e reação. Tudo aquilo que eu faço volta para mim. E a gente aprende diante da oportunidade que nós temos de estudarmos o Evangelho, de saber que o melhor é fazer o bem e que não existe outro caminho. O único caminho que existe é o caminho do bem. Esse sim é o caminho que nós devemos fazer, nós devemos percorrer para poder alcançarmos. É aquilo que Allan Kardec fala, Sem dúvida, fora da caridade não há salvação, tá? Essa que é a grande máxima que a gente aprende na doutrina espírita. Mas observando bem o que nosso irmão Mateus traz, reproduzindo as palavras de Jesus nesse evangelho, é que quando você aceita, quando você acolhe, quando você abraça, quando você recebe alguém que vem em nome de Deus, o que traz a palavra de Deus, você está justamente fazendo as coisas como devem ser feitas. Ou seja, você está, de alguma forma, buscando a consciência tranquila, e o pensamento unilateral, o pensamento unilateral no sentido que eu digo de ser um único pensamento, que é um pensamento em Deus, de que você está fazendo a coisa certa e que você está seguindo todo o discipulado dele, E isso te traz uma paz, te traz uma tranquilidade. Ou seja, é a questão de você estar fazendo realmente o bem e não metendo os pés no bem, não renegando o bem. E aquela questão que a gente entende, que a gente já falou aqui várias vezes em vários outros programas, Jesus já nos foi apresentado de várias formas diferentes, em várias ocasiões. Ele transita por todos nós, ele olha para cada um de nós. Segui-lo é uma outra parte, é uma outra etapa, porque nem todos, quando foram apresentados a ele, no primeiro momento, passaram a seguir Jesus. Não, precisou de um amadurecimento maior, precisou de uma outra oportunidade, de outras vivências até, para poder segui-lo, E isso é importante. Então, essa questão da gratidão e essa questão da recompensa. A recompensa vem dessa consciência tranquila, de que você está fazendo a coisa certa, de que você está acolhendo aquele que traz a palavra, aquele que está, ao menos igual a mim, se esforçando para seguir Jesus. Mas eu vou destacar aqui justamente o versículo em que ele fala da água, tá? Porque ele diz assim:
E quem der de beber um só copo d'água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo, que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Uma palavra ou outra difere da que o João leu preliminarmente aqui, mas no fundo é a mesma coisa, tá? No fundo é a mesma coisa. Então eu vou destacar essa parte, por quê? Porque Emmanuel, comentando esse evangelho, num único parágrafo ele diz assim: a água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Jesus fala tão bem e com tanta propriedade da água, por quê, hein? Porque a água é remédio, a água é uma substância que pode conduzir o medicamento. Então, quando você dá a água, não somente no sentido de saciar a sede física, né, do ser que chega e que você acolhe, mas também você está dando a ele a água da medicação, a água que leva ao remédio, a água que leva a partir do teu pensamento, a partir de toda a tua vibração, boas energias, bons fluidos. E isso é pura doutrina espírita quando a gente está diante de uma magnetização das águas, quando estamos nos nossos trabalhos espirituais, né? Eu achei essa parte assim super importante da gente separar, da gente falar com relação à água, porque sem dúvida nenhuma é vida, né? É vida e é um elemento primordial, essencial à vida física, né? E à vida como um todo, né? A manutenção da vida, para tudo, para o bom funcionamento do corpo, para restabelecer a ordem, né, das coisas e tudo mais, tá bom? Esse é o comentário que eu gostaria de deixar aqui, tá? E vamos ouvir aí, né? O que os nossos irmãos vão trazer aí acerca de um trecho difícil, hein, João? Muito difícil esse trecho aí. Certo, Renato, certo, Henrique. Muito importante nós entendermos que as palavras de Jesus são realmente para serem interpretadas, para serem compreendidas. E, claro, compreendidas à luz da doutrina espírita. Nós, muitas vezes, lemos um texto e achamos que aquele texto tem que ser exatamente aquilo que está escrito. E não é exatamente. Muitas vezes o que está escrito só representa algo muito maior. É como diz o Berto Roden, falando a respeito das parábolas de Jesus, por exemplo, que parábola, ela tem o símbolo material e nós precisamos, a partir do símbolo material, extrair o simbolizado espiritual. É isso que precisamos fazer. Não podemos ficar presos ao pé da letra, né? E é isso que Renato e Henrique fizeram aqui, analisar à luz da doutrina espírita, mas sem, claro, ficar no pé da letra ali. Nós estamos terminando o primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus e queremos lembrar que o nosso WhatsApp é o 21 98459 3950. 21 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o segundo bloco do programa. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E o nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises todas as terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E o programa também fica lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Você entra em radioriodejaneiro.digital, procura lá na programação o programa A Consolação de Jesus, que é o primeiro logo da lista. E você vai ter os últimos programas ali para você ou ouvir ali direto do site, ou então para você baixar. Você pode baixar o programa e mandar para os seus amigos, para as pessoas que você queira enviar, que você acha que estão precisando. E isso é muito importante não só para o programa A Consolação de Jesus, mas para a Rádio Rio de Janeiro, né? Estou olhando aqui no site agora, por exemplo, temos lá os programas, eles estão sempre em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2. Programa do dia 12 de novembro, dia 19 de novembro, dia 26 de novembro estão lá. Provavelmente quando vocês forem procurar, se entrar este programa que nós estamos fazendo hoje, ele vai ter entrado e vai sumir o programa do dia 12. Então os 3 últimos programas estão sempre lá no site. Repetindo, radioriodejaneiro.digital, programação, aí você coloca só o cursor, né, do mouse ali em cima de programação, aí você vai ver programas. O primeiro é A Consolação de Jesus, você clica, vai ler lá como o que diz, né, estudo do Novo Testamento sobre a ótica da doutrina espírita, os horários, né, do programa inédito, aos sábados 9 às 9h55, e reprise terça, 16h30 às 17h25, tá ok? E o nosso programa tem um WhatsApp que você pode entrar em contato conosco, é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. O nosso tema de hoje é a última parte do capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nos versículos 40 a 42, que é a conclusão do discurso apostólico, onde Jesus diz: quem vos recebe, a mim me recebe, quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Agora, depois de ouvirmos na primeira parte o Henrique e o Renato, vamos ouvir o Leopoldo. Leopoldo vai trazer as suas reflexões e depois chamamos a nossa menina, a Fabiana Araújo, para fazer as suas reflexões também a respeito desse ponto que eu acabei de repetir a leitura. Então vamos pedir ao Leopoldo. Leopoldo, então, faça a sua reflexão, o que nós entendemos desse ponto de estudo de hoje. Ouvindo o João fazer o comentário inicial sobre a ideia de recompensa, e depois ouvindo o Renato e o Henrique explorarem essa reflexão sobre a água, sobre a questão da necessidade do nosso aprimoramento, eu fiquei me perguntando qual seria o resultado dessa recompensa, ou melhor, em que consistiria essa recompensa para nós? Seria o aperfeiçoamento em si, ou, melhor dizendo, a oportunidade de se aperfeiçoar? Porque, como muito bem lembrou o João, essa ideia de que tratar o justo como justo lhe trará uma recompensa justa, me trouxe muito a ideia de que nós precisamos aprender a cuidar um dos outros.
E nós precisamos também, nesse cuidado e também nesse autocuidado, que o aperfeiçoamento, a reforma íntima é, no fundo, um autocuidado, tudo isso também supõe, de alguma maneira, uma preocupação em como nós abordamos o outro, em como nós compreendemos o outro, de forma justa ou injusta, de forma iníqua, né? Usando um termo que é muito comum, tanto na minha área da sociologia quanto nos evangelhos, né? A ideia de iniquidade. Ou seja, nós precisamos nos perguntar, será que nós somos reprodutores da injustiça, da iniquidade, ou nós somos reprodutores da harmonia, da caridade, até porque é através da harmonização de nós que nós conseguimos harmonizar as nossas relações com os outros. Então, essa ideia de tratar o profeta como profeta, tratar o justo como justo, me trouxe muito essa imagem de que muitas vezes nós temos relações ainda desequilibradas com os nossos irmãos porque nós não conseguimos compreendê-los muito bem. E nós não compreendemos os outros porque nós não nos compreendemos ainda muito bem. Como é que a gente vai compreender o outro e agir, né, cuidar do outro, nos relacionarmos com o outro de uma maneira justa, se nós, antes disso, não desenvolvemos um exercício espiritual, intelectual e moral de nos compreender, de compreender as nossas imperfeições e as nossas potencialidades de transcender esses problemas, esses desequilíbrios que ainda há em nós. Então, eu trago hoje muito mais uma provocação para os nossos ouvintes do que propriamente uma interpretação direta, até porque os irmãos que já falaram, acho que já colocaram muito bem como é importante nós termos essa consciência da nossa presença no mundo. Nós somos seres encarnados que precisamos aproveitar bem essa recompensa, né? A própria encarnação, agora parando para pensar bem, já é uma dessas recompensas que nós temos. Provavelmente nós fizemos algo anteriormente, ou fizemos um pedido anteriormente, para que nós tivéssemos essa possibilidade da encarnação. Talvez não a encarnação ideal que estava nas nossas cabeças, mas sim aquilo que era necessário para a nossa evolução. Então eu entendo que a recompensa ela pode vir de várias maneiras, de maneiras mais imediatas, de maneiras mais profundas e complexas, mas que é importante que a gente perceba que essas recompensas que Jesus cita, elas decorrem do quê? Decorrem do nosso esforço, da nossa vontade de aperfeiçoamento, como muito bem colocaram o Henrique e o Renato. Ou seja, essa recompensa precisa ser entendida a partir das possibilidades e das potencialidades que nós temos de autotransformação. E a partir dessa vontade e dessa ação em prol da nossa transformação, da nossa melhoria, da transformação do homem velho em homem novo, nós entendermos também que esse aperfeiçoamento ele se faz na sociedade, no entendimento do outro e num olhar mais sensível com relação a todas aquelas pessoas encarnadas ou desencarnadas que de alguma maneira se aproximam de nós e que têm, em alguma medida, alguma expectativa com relação aos nossos comportamentos e aos nossos valores também. Olá, queridos irmãos, é uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui com vocês, aprendendo com os meus irmãos, e eu não me canso de agradecer essa oportunidade de estar aqui, conversando, refletindo sobre as mensagens que Jesus veio nos trazer, a mensagem de consolação, amor e paz. O mundo pode estar turbulento lá fora, cheio de problemas, incertezas, doenças, mas aqui dentro de nós reina uma paz, deve reinar uma paz, aquela paz que Jesus veio nos trazer, a paz que o mundo não pode dar. E dentro de nós temos a certeza
que Jesus está no leme do nosso barco, meus irmãos, e com ele nós iremos navegar por ondas bastante tumultuadas, ondas gigantes, passaremos por tempestades também e ventos fortes e contrários, parecendo até que nós não vamos sucumbir, naufragar, mas estamos seguros, precisamos ter essa fé, essa certeza dentro de nós. E entrando no nosso tema de hoje, nossos irmãos já abordaram tão bem aqui anteriormente, e falaram da recompensa que teremos. O Leopoldo também abordou aqui por último a questão do autoconhecimento, que é muito importante nos conhecermos, conhecer as nossas emoções e ações para melhor compreender o outro, porque não estamos reconhecendo os profetas. E por que não estamos reconhecendo os mensageiros de Deus? Será que é porque temos uma visão muito turva? Não estamos enxergando com clareza para reconhecer um irmão que vem em nome de Deus, que vem em nome dessa mensagem de amor e do bem? Precisamos estar sempre conectados e ligados para reconhecer esses nossos irmãos. Geralmente a gente idealiza a forma de um profeta, Visualmente a gente espera que a pessoa esteja vestida com aquele traje, que se porte de tal maneira, que fale de jeito, do jeito que a gente idealiza. E muitas vezes nós criamos uma imagem de uma pessoa que teria que estar daquela forma para a gente reconhecer como mensageiro de Deus. Mas totalmente diferente do que idealizamos, Jesus nos coloca aqui. Quantas vezes nos relacionamos com pessoas que a princípio não damos o valor devido, Julgamos que ela não tem nada a nos oferecer. E quando paramos para pensar e refletir, vemos que muitos nos mostram que estamos enganados. Pessoas simples que nos mostram da maneira mais singela o que Jesus veio nos ensinar a praticar. E muitas vezes a mensagem vem por um canal diferente do que imaginamos. Relembre, meus irmãos, como eu fiz esse exercício agora, alguns momentos em que estávamos, que a espiritualidade nos falou através de uma mensagem ou de uma pessoa ou situação que não imaginávamos que seriam um recado da espiritualidade para cada um de nós. Muitas vezes nós não reconhecemos as mensagens porque estamos muito tumultuados, com a cabeça pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E os sinais de Deus às vezes são sutis, são sutilezas, são vibrações que a gente precisa estar ali aberto para poder reconhecer. E para reconhecer e sermos recompensados, que é ser compensado muitas vezes, precisamos estar abertos, com a mente aberta, com os sentimentos abertos para receber aqueles que vêm em nome de Deus e do Evangelho. Todo aquele que recebe um profeta recebe a Jesus, e aquele que recebe a Jesus recebe o Pai maior. E a compensação é ter a oportunidade de estar aqui nessa existência. É a maior recompensa que podemos ter. É essa oportunidade que Jesus nos dá de refazer, de nos reformarmos. Viemos aqui com essa missão de nos reformar. E teremos compensações nessa existência, mas compensações espirituais, compensações de evolução moral, e abrir nosso entendimento, receber as pessoas que vêm nos trazer boas novas, e precisamos estar muito conectados para reconhecer e receber esses mensageiros da paz, do amor e do bem. Assim desfrutaremos da alegria da presença do Pai em nossa vida. Muito bem, aí está a palavra da nossa Fabiana e do nosso Leopoldo. E quero apenas comentar o trecho que a Fabiana fala dos profetas, É muito interessante a forma como ela abordou. A gente quer que as pessoas
que venham, assim, trazendo uma mensagem importante, que elas venham trajadas de uma forma exuberante, que elas tenham uma imagem exuberante. E não, muitas vezes a gente tem uma pessoa ali muito simples, trabalhando conosco, ou na rua, varrendo a rua, fazendo uma faxina de algum local, e trazem aquela mensagem do justo, a mensagem do bem, a mensagem do belo, e muitas vezes por ela não estar de acordo com a imagem que eu tenho de um missionário, ou de um profeta, ou do Cristo, eu simplesmente desprezo aquele conselho, que seria maravilhoso se eu absorvesse esse conselho. Mas nós vamos aprender, né? Eu me lembro de uma passagem em que Pastorino, que pertencia à igreja, ele presenciou a tentativa de Mahatma Gandhi visitar, conversar com o Papa no Vaticano. Isso tem muitos anos, é óbvio. E aí a guarda do Vaticano impediu que Mahatma Gandhi entrasse. Vocês lembram, quem já viu, né? Mahatma Gandhi, ele se vestia como na época de Jesus, com aquela roupa de saco, não tinha uma roupa especial. E aí o guarda não deixou que o Gandhi entrasse porque ele não estava vestido adequado para visitar o Papa. Então foi uma grande decepção para o Pastorino, e ele pensou e depois disse que se Jesus viesse à Terra para conversar com o seu representante na Terra, ele seria impedido de falar com ele, porque Jesus se vestia exatamente da mesma forma que o Gandhi. Então nós ainda temos muito essa coisa da aparência, né? Ainda sobressai demais. Mas vamos então aqui trazer a participação dos nossos irmãos que mandaram WhatsApp para o 21 98459 3950. Temos aqui a participação da Maria Isabel de São Gonçalo. Acredite, quando Deus toma a frente da nossa vida, Ele nos cuida, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos faz vencer. Maria Isabel, a gente sabe que Deus está sempre conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. É fundamental que a gente faça, né? Que nós tomemos a atitude de levar adiante a nossa vida, né? Deus está sempre nos ajudando, mas é preciso que nós façamos. Um beijo para você, minha irmã. Nossa irmã Sheila manda aqui no último sábado: bom dia! Como amar verdadeiramente a nossa família sem primeiro amar a Jesus, amá-lo e aprender a amar como Ele nos amou, o amor sem apego, o amor verdadeiro, ou verdadeiro amor, né? É isso, Sheila. A gente precisa aprender com Jesus tudo, e principalmente, claro, como amar. Fundamental. Nosso irmão Alcinei, lá de Irajá, manda aqui: Deus te abençoe. É falta de confiança em Deus supondo que Ele possa não vir a abençoar algo, risos. Já os augúrios, Deus te abençoa, ou eu te abençoo, denotam uma sensata confiança na divindade. Obrigado, Alcinei, obrigado pelas bênçãos, tá? Um abraço para você. A Tércia manda aqui um recadinho carinhoso, coraçõezinhos. Obrigado, Tércia de Nilópolis. E queremos aqui agora anunciar que na próxima semana nós vamos começar o Evangelho de Jesus, o estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 1 a 15, que fala a respeito de João o Batista. Jesus termina o capítulo 10 ali falando sobre profeta e inicia com o grande profeta da história do cristianismo, que é João o Batista, que foi Elias, e a gente vai falar a respeito de uma outra encarnação dele, já nos nossos tempos modernos. Nós vamos encerrar o nosso programa agradecendo a cada um de vocês, lembrando que o nosso WhatsApp, mande sua mensagem para o WhatsApp 21 98459 3950.
984-593950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. E se você não mandar sua mensagem, nós vamos entender que você não está gostando do programa, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, como é bom, Mestre, estarmos ligados na Tua Rádio Rio de Janeiro, estarmos conectados pelo pensamento com tantos e tantos irmãos que nos mandam essa vibração de carinho, de coragem, de aprovação, para que nós possamos continuar, Jesus, com esse trabalho, que é o trabalho da divulgação do Teu Evangelho, da Tua doutrina espírita. Senhor, mas nesse momento, sabemos que muitos são os irmãos que estão necessitando de um abraço, de um ombro amigo, de um acolhimento, de um afeto. Se nós, Senhor, não podemos ir visitar todas as pessoas que nesse instante estão passando por um momento difícil, que os Teus emissários, Jesus, possam ir até os hospitais, consolar e amenizar as dores, ir até as prisões, Senhor, abraçar aqueles irmãos, alguns deles já arrependidos dos crimes cometidos, mas outros ainda endurecidos, mas que nós possamos, através do nosso pensamento, chegar até esses irmãos e ajudá-los a amolecer o coração. A esses irmãos que estão caídos nas ruas, Senhor, dar certeza a eles que o melhor ainda está por vir. E a este pai, a esta mãe, com seus filhos, talvez numa condição muito triste, que possam esses filhos, Senhor, serem desviados do caminho errado e seguirem o caminho do bem. Que a Tua luz e a Tua paz sejam com todos nós, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único, que seja feita
planeta.